aqui, é só para a pessoa ouvir e ver. Então, esse é o pensamento, ó, e esse é o primeiro poder que existe antes deles. Lembra lá do primeiro, que veio da mente dele. Ela é o pensamento do todo protenói, a luz dela brilha. O poder perfeito, que é a imagem do espírito puro, invisível e perfeito. Você percebe que ela é a imagem dele? Então ela tem a mesma imagem, ela é uma imagem, ela tem o mesmo poder dele, invisível e perfeito. É o primeiro poder, a glória de Barbelô. A glória perfeita dos Aeons. Aeons é universos aqui. Aqui é a extensão de tempo, a glória da revelação. Aí aqui você vê que ela não é a Piste Sofia. Ela não fez algo sem o pai. Ela é o pai. Ela não é um ser abaixo do pai. Ela tem o mesmo poder que ele. Ela tem a mesma glória. Ela é uma imagem dele. E ela glorificou o Espírito puro. Foi ela quem o saudou, porque graças a ele ela havia surgido. Este é o primeiro pensamento. Guarda muito, anota isso aqui, o primeiro pensamento. Você tem que entender que este é o primeiro pensamento. Nos outros livros você vai entender. No Dialógenes, ele vai falar que você precisa ter o primeiro pensamento. Que você vê que ela fala na proteína primórfica, que ela é ela que dá a gnose. Então esse é o primeiro pensamento que você precisa para alcançar a gnose, para ser gnóstico e ser filho do Pai. Senão você não vai alcançar. Por isso que no livro de Noreia e nos outros livros ele fala, se você tem o Espírito Santo, nenhum arconte, nada pode te deter. Se você tem um Espírito Sagrado, a proteína trimórfica, o primeiro pensamento, nem o Pai vai te banir. Ele fala no de Tiago. Nem o Pai, se desejar, vai banir você. Porque se o primeiro pensamento está em você, ele não vai negar ele mesmo, que é a parte feminina dele, que é a Barbelô, entende? Que é a imagem dele. Ela se tornou o útero de tudo, pois é ela que é anterior a todos eles. Ela é a mãe e pai. Tá vendo esse conceito, de novo, do mãe e pai, o masculino e o feminino? Ao mesmo tempo, ela é a mãe e pai. O primeiro homem, o Espírito Sagrado, os 3 vezes macho, os 3 vezes poderoso, o andrógeno 3 vezes nomeado, que andrógeno é a parte feminina e masculina. O Aeon eterno entre os invisíveis. Quando ele fala 3 vezes poderoso, é porque é aquele poder tríplice? O poder tríplice não. Aquele poder tríplice é inferior. O poder tríplice é dos arcontes. Aquele poder tríplice que luta contra a Sofia lá, isso é dos arcontes. Aquele é o que foi criado por Pite Sofia. Não é nada disso aqui. Isso aqui é no Aeon Eterno. Isso aqui é acima do pleroma. Isso aqui é no pleroma. Aqui a gente está no início dos universos. Lá, aquilo lá é no universo do caos. Tá? Aquele tríplice poder aqui corre atrás delas, aí é outra coisa. Quando ele fala 3 vezes homeado, 3 vezes grande, 3 vezes macho, é porque é 3 vezes, por quê? Por causa do pai, da mãe e do filho. Tudo é 3, é a trindade. Os 3 têm o poder, e os 3 são macho, e os 3 são 3 vezes poderosos. Aqui, ó, ela fala, e ela pediu que o Espírito puro invisível a desse previsão, e o Espírito consentiu. Tá vendo? Tudo que ela ia fazer, ela pedia para ele consentir. Esse é o Espírito puro invisível. E essa previsão é o primeiro Aeon. Isso chama previsão. Esse é o primeiro Aeon que ela cria. E a previsão veio e ficou ao lado da presciência. Essa origina do pensamento do puro invisível. Então criou tudo isso. E aí a previsão glorificou o Espírito e Barbelo, o poder perfeito, porque foi por ela que tinha surgido. Aí ela pediu novamente para conceder indestrutibilidade, e ele consentiu. Tá vendo que tudo ele consente? Quando ela havia consentido, a indestrutibilidade veio. Aí veio. Aí ela glorificou o Espírito visível e Barbelo. Tá vendo que depois eles glorificam os dois? Tanto o Espírito invisível e Barbelo, que é o pai e a mãe. Aqui é o pai, ele não chama de pai, ele chama de Espírito invisível. E Barbelo é a imagem dele, a Barbelô. Aquele pelo qual eles haviam surgido. E aí ela solicitou a vida eterna, ele consentiu, aí veio a vida eterna, tá aqui. Aí já vai chegar no 5. Aí ela vai falar, ela solicitou novamente para que concedesse verdade, e o Espírito consentiu. E quando ela havia consentido, a verdade surgiu, e eles se auxiliaram, glorificaram o Espírito excelente, invisível e Barbelo. Este é o grupo de 5 dos Aeons do Pai. Lembra dos 5 que você perguntou? Esses são os 5, as 5 impressões e os 5 auxiliares. Então esses são as 5 impressões. E os 5 auxiliares vão chegar. Isso, essas 5. Vem primeiro o primeiro mandamento e as 5 impressões.
E aí, então, quando você olha aqui, você pode anotar, ou depois você lê no livro de João. Primeiro, ela vem com a previsão, depois dela vem a presciência, já estava com ela, aí a indestrutibilidade, a vida eterna. Esses são os 5 auxiliares. Tá vendo aquele aqui, ó? Esses auxiliaram e glorificaram o Espírito Invisível. Então tem. Esses são 5 auxiliares, não as 5 expressões. Não. Auxiliar, tá. Anotei. Aí ele vai vindo aqui. E aí, este é o grupo dos 5 do Pai. Então o Pai ele se divide em 5 aeons. Só que esses 5, o que ele faz? Como eles são andrógenos, você vai olhar aqui, ó, que é o primeiro homem, que é a imagem do Espírito Invisível. Lembra que eu falei que o Espírito Invisível é incognoscível. Você não sabe se ele é masculino, se ele é feminino, ele é luz, ele é tudo. Mas a imagem dele se tornou o Pai, que é o primeiro homem, aí é um homem. A presciência, que é Barbelô, surgiu. E o pensamento, a previsão, a indestrutibilidade, a vida eterna e a verdade. Tá vendo? São 5. O pensamento, a previsão, a indestrutibilidade, a vida eterna e a verdade. Anota assim, os 5 selos. Esses são os 5 selos. Então os 5 auxiliares e os 5 selos é a mesma coisa. É. Porque o batismo que nós temos que alcançar é o batismo com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o primeiro pensamento. Mas a gente precisa ter o Espírito Santo e o poder. E o poder são 5 selos. E aí os 5 selos é isso. É a presciência, que é o poder de você prever as coisas. O seu pensamento do Pai, a presciência é o Barbelô. A previsão, que você pode prever aqui. A presciência, você sabe tudo que existe antes e como existiu tudo. Quando a gente começa a estudar isso, você sabe como veio surgir tudo do universo. Desde o início, desde bilhões de anos. Esse é Barbelô, é esse primeiro pensamento. Aí o pensamento, a previsão, a indestrutibilidade é o poder que você alcança através dele, a vida eterna, que daí se torna eterno, e a verdade, que é Jesus. Este é o grupo de 5 andrógenos dos aeons, o qual é o grupo de 10 dos aeons, que é o Pai. Você entendeu? Os 10 aeons são o Pai. Por isso que ele fala que são 5 aqui. Ó, em relação a esse mistério que envolve o primeiro mistério, esse é o primeiro mistério e vem os 5 impressões. Por isso você se confunde. Você acha que são 5 impressões, e depois tem a grande luz e as 5 auxiliares. Mas eles são andrógenos. Aqui é o macho com suas 5 impressões masculinas. Aqui é a Barbelô, a fêmea, por isso que é a grande luz. Tá vendo que é feminino? E os 5 auxiliares são os 5 deles. Mas os 10, que são o todo em 10, são o Pai. Compreendeu? É os 10 aqui. Tudo isso aqui, ó, junta tudo sempre é o Pai. Isso é o mistério. O 24º, o primeiro mistério, é você entender que tudo, não importa você ouvir 10 nomes de 5 auxiliares, tudo isso é somente algo para te levar a compreender que tudo isso é o Pai, que o Pai é uma unidade, que tudo que existe é formado pela mesma energia, igual a gente entende a física quântica, que tem os átomos, que aquela força que une tudo, isso é o Pai. E tudo isso são só nomes e seres criados, manifestações da luz para você conhecer o Pai. Para você voltar à sua natureza e entender que você é o Pai. Que você tem a mesma natureza divina que o Pai, que o Filho e que o Espírito Santo. E você só vai retornar para Ele. Igual a água volta para o oceano, igual a luz, as partículas de luz vão se juntar à luz maior. Se acende uma vela e coloca outra vela e vai juntando uma vela, não cria várias luzes, é uma luz só. Entende? Tudo isso é o Pai. Então você tá vendo que uma coisa o que está no livro Piste Sofia está explicado no livro de João, com os nomes. Então sempre que você lê o livro Piste Sofia, você pega o livro de João e compara o que ele vai falando. Aí você vai pegar o Evangelho dos Egípcios também, aí tem o Melquisedeque também, aí tem o de... Nossa, espera aí.
Acho que caiu aí. Boa noite, eu estou dando aula e estou gravando um pouco aqui. Para quem tiver interesse em aulas gnósticas, aula de gnosticismo, pode entrar em contato, mandar mensagem, que tenho horários somente à noite, tá? Das 6, 7 horas até às 10 horas tem horário disponível em uns dias da semana ainda. Então, ô Daniel, manda mensagem, tem o celular, as aulas podem ser via Zoom, via Teams também. Tem uma comunidade, tem também no Telegram, você pode mandar mensagem que a gente agenda, tá bom? Deixa eu... convidar minha aluna. Estou ensinando sobre o livro Pistis Sophia, muito legal. Você pode ler, tem o livro, Daniel, se você quiser já ir lendo. É importante, antes de começar a aula, você ler o livro, tá? Buscar ler, para que você consiga entender um pouco, tá? Então tem o livro aí, ou você pode buscar entrar, ler primeiro alguns livros e trazer suas dúvidas. É bem melhor do que você não ter lido nada, ou veja meus vídeos, é bem melhor. Eu vou esperar ela entrar de novo aqui. Conseguiu entrar? Deixa eu... Conseguiu entrar? Tá me ouvindo, Andréia? E aí, conseguiu entrar? Tá me ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Fala pra sua filha te ajudar aí de novo. Agora foi. Vai. Não tô te ouvindo. Peraí. Não tô te ouvindo. Oi. Oi. Caiu tudo aqui, eu não sei o que aconteceu. Desapareceu. Desapareceu. O meu, eu acho que deve ter desconectado. É sua filha? Oi, fala um oi pra ela aí. Papai, que eu agradeço ela ter te ajudado aí. Agradeço ela te ajudar. Muito obrigado, hein? Aí. Ah, acontece. Tudo bem? Vamos pra ela, já ensina pra ela o gnosticismo já desde criança. Quantos anos ela tem? 12. 12, já ensina desde criança. Eu aprendi com 14. Com 14 anos eu já aprendi, expulsava demônio com 14 anos. Na escola levava a Bíblia, curava as pessoas. Nossa, a melhor fase da minha vida era novo, assim. Porque aí você, novo, é muito mais fácil, você não tem maldade, não tem responsabilidade, dá pra ler o dia todo. Nossa, eu lia todo dia, toda hora. Eu tava dentro da igreja, eu ficava lá lendo os apócrifos, os proscritos da Bíblia lá. O pastor nem imaginava que eu tava lendo os livros proibidos. Eu era rebelde já. Era legal, na renascer. Maravilha. Desde cedo, 12, 13 anos eu já era assim. Por isso que eu falo, às vezes as pessoas pensam, mas é muito novo. Não, quando você é escolhido é desde cedo.
ou você demora bastante, aí depois você encontra. Você ia na Universal, né? Você falou que você ia, né? Então, no começo, eu tinha uns 13, eu ia na Universal, e eu achava, nossa, e via as coisas assim, mas a expressão sempre me falava, não, vai para outros lugares, vamos achar mais. Aí eu buscava. E minha família, minha irmã vai até hoje, as pessoas... Então, não sou todo mundo, todos que estão preparados para ouvir e para entender. E você tem que respeitar isso. O mais legal do gnosticismo de Jesus é o respeito às pessoas, porque não são todos. Ele fala, é 1 em 1000 e 10 em 10 mil. Então você vai falar para 1000 pessoas e vai ser uma pessoa, mas você não vai ficar bravo porque as outras 999 não te ouviram, porque você sabe que aquela uma vale mais que as 999. Por isso que existe a parábola das 100 ovelhas, das 99 ovelhas que ficaram e uma que se perdeu. E ele fala, e o pastor ele deixou as 99 e foi atrás daquela que se perdeu. E ele pegou ela, encontrou ela e falou, eu amo você mais do que todas as outras. Mais do que as 99, ele deixou lá as 99. E, então isso quer dizer que normalmente aqueles que são os gnósticos, que são aquelas pessoas que não vai se encaixar na manada, entendeu? Porque por que a ovelha se perde? Porque ela quer desbravar o mundo, ela não quer ficar ali naquele curral. Tem um livro que eu até já postei, que ele fala, muitas pessoas estão aqui, elas são imortais, mas elas não entendem ainda que elas são imortais. E que o Pai colocou a gente, que nós estamos acima dos alienígenas, que os deuses desse mundo, que os deuses do caos. Mas a pessoa que não sabe que ela é imortal, ela não entende que o mundo é um curral para ela. E ela acha que ela serve aos demônios, aos arcontes, que ela é serva deles. Mas na realidade ela é maior do que eles, porque eles não são imortais, eles vão morrer, eles vão perecer. E esse autoconhecimento é o que Jesus traz, e aí ele te traz. Então você conhece milhares de pessoas que você conheceu nesse tempo todo de igreja, e nenhuma, eles vão dizer que você é a ovelha desgarrada. E você tem que falar, graças a Deus, porque eu sou aquela ovelha perdida que o Pai pegou, e vocês que estão ali no curral e presos na ignorância da religiosidade, vão ficar ali, porque vocês acham que vocês são justos e estão bem, mas Deus não quer aquele que fica no pasto ali colhendo, não, ele quer aquele que questiona, aquele que pensa por si mesmo, aquele que vai atrás. E você é assim, minha amiga. Esse é seu destino, você é filha do Pai. Então ele fala aqui, ó, os 5 auxiliares, o tesouro inteiro da luz. Sabe? Aí você entendeu que todos eles são o Pai? Quer ver? Cadê o ditado aqui? Todos eles são o Pai. Acho que parou de gravar, né? Eu vou gravar de novo, porque daí depois você pega. Hã? Eu vou gravar de novo? É, porque como saiu e entrou de novo, eu acho que deve ter parado de gravar. Pera aí, deixa eu... Vamos gravar para você pegar de novo. Recording in progress. Tá, agora tá gravando de novo. Ó. Essa é a proteína trimórfica. Calma aí. Voltar aqui no de João. Ó, então ele fala aqui, eles são tudo. Eles são os 10 do Pai. Tá vendo aqui que ele fala? Esses são os 10 dos Aeons. E ele olhou para a Barbela. Então ele é o Pai, que são esses grupos de 10, que são os 5 andrógenos. Entendeu? Então é as 5 impressões e os 5 auxiliares. E o Pai e a grande luz. O primeiro homem e a grande luz. Tá claro para você? Tá. Que isso daqui é a mesma coisa que tá na Pista de Sofia. Aqui, ó. Isso é o que está escrito aqui. É a mesma coisa. Disse-lhes em relação a esse mistério que envolve o primeiro mandamento, as 5 impressões e a grande luz e as 5 auxiliares. E o tesouro inteiro da luz. Tá vendo que ele fala o tesouro inteiro da luz? Aí aqui é a mesma coisa em outras palavras. Então, ele fala
Este é o grupo de 5 andrógenos dos Aeons, que é o grupo de 10 dos Aeons, que é o Pai, que é o tesouro inteiro da luz. E ele olhou para Barbelo com a luz pura que envolve o espírito invisível e com sua centelha. Você entendeu esse olhar? Quando ele fala, ele olhou, o pai, o masculino, olhou para Barbelo com um olhar de se juntar a ela, se consentir. Com a luz pura que o espírito invisível, que ele é a imagem do espírito invisível e ela também, os dois se uniram com a sua centelha, com essa pequena centelha, e ela concebeu, lembra que ela é útero de tudo? E ela concebeu dele, concebeu e gerou. E ele gerou uma centelha de luz, possuindo bem-aventurança, mas que não o iguala em grandeza. Você percebe que ela é uma centelha de luz que possui a bem-aventurança, as bênçãos, mas não iguala em grandeza. Esta foi uma criança unigênita da mãe e pai, que tinha vindo, que é Barbelo, que é o fruto único, o unigênito do Pai, a luz pura. Quem que é? Jesus, o Cristo. Você entende como é muito mais bonito quando ele fala isso? Que essa criança unigênita, mas tá vendo que ela não iguala em grandeza, mas ela é a luz pura do Pai. E o Espírito puro e invisível se alegrou pela luz que veio e que surgiu pelo primeiro poder da presciência dele, que é Barbelo. E ele a ungiu com sua bondade até que se tornasse perfeita. Tá vendo que ela foi se tornando perfeita, sendo ungida? Que isso é o Espírito invisível de Jesus Cristo se tornando perfeito e se tornando como o Pai. Por isso que ele fala, eu vim aqui para que eu me tornasse e voltasse para o Pai. E o Pai me deu um lugar à direita dele. Porque ele foi alcançando essa perfeição. Ele foi crescendo. Para que ele ensinasse-nos que nós podemos alcançar e vir para esse mundo para alcançar essa perfeição do Pai. Entendeu? Você percebe que até Jesus foi ungido pelo Espírito Invisível com a bondade até ele se tornar perfeito? Assim é como acontece conosco. Nós viemos, surgimos, somos ungidos com a bondade do Pai para que nós nos tornássemos perfeitos. Não carecendo de qualquer valor, porque ele tinha ungido com a bondade do Espírito Invisível. Ele, a luz, o auxiliou com ela, quando ele derramou sobre ela. E aí ele fala assim, ó. E ela glorificou o Espírito Sagrado e a presciência perfeita pela qual tinha vindo. Essa é a luz de Jesus. E Jesus, ao mesmo tempo, ele é a luz, ele é masculino e feminino também. Ele é Jesus e a Sofia, imperecível. No Tiago, no apócrifo de Tiago, ele fala, eu sou em mim mesmo a Sofia imperecível. Não é a Chamote, não é a Sofia da morte, não é a Pis Sofia que errou, mas é a mãe dela. E ela pediu que desse um ajudante, e a mente consentiu alegremente. Está vendo que tudo é consentido pelo Espírito Santo? Tudo é consentido pelo Espírito Invisível? E ele concediu, eles pedem. E quando o Espírito havia consentido, a mente veio e auxiliou Cristo, glorificando ele e Barbelo, e todos surgiram no silêncio. Então tem Cristo e a mente. Quem é a mente? É a Sofia. Os dois são um. Percebeu? E a mente quis realizar uma ação através do Espírito Invisível. E a vontade dele se tornou uma ação. E a luz glorificou. E aí acompanhou a vontade e criou. E porque pela palavra Cristo, essa parte é tudo, ó. Porque pela palavra Cristo, o autogênes, aqui é autogênes que é autogerado, divino, criou tudo. A vida eterna, a vontade dele, anota aí, isso é a vida eterna, isso é o que ele criou. A vontade dele, isso é a vontade, a mente, a previsão. Serviram e glorificaram o Espírito Invisível e Barbelo, pelos quais eles haviam surgido. Então, a vida eterna, a vontade, a mente, a previsão, glorificaram ele, são os 4. E o Espírito Sagrado completou o autogênes divino, que é o filho dele, junto com o Barbelo. Então, você viu que Cristo foi sendo gerado, e aí ele se tornou o autogerado, e ele criou tudo através da palavra. Então, a partir disso, tudo foi para criar Jesus. Esses 10. Tanto o pai quanto a mãe criaram Cristo. Aí o Cristo, o autogênes, depois ele criou tudo. Aí você vai ver tudo que vem dele. E o Espírito Sagrado diz, é o filho dele, com Barbelo, o autogênese divino, o Cristo, a quem ele havia referenciado com uma voz poderosa. Está vendo aqui que surge a voz? Antes não tinha voz. Jesus é a palavra e a voz.
Tudo era silêncio. Você percebeu aqui? Tudo era silêncio. E ele veio pela presciência, o Espírito puro e invisível. Aí fala aqui, ó. E submeteu a ele toda a autoridade e a verdade que ele possui, para que ele conheça o todo, que foi aclamado com um nome exaltado acima de todos os nomes, porque esse nome será mencionado para aqueles que são dignos dele. Pois pela luz que é Cristo e a indestrutibilidade, através da dádiva do Espírito, as 4 luzes do autogênese divino apareceram. Aí são as 4 luzes. Então, quando o Espírito invisível cria Jesus, o autogênese divino, sempre vem a presciência. Quem é a presciência? É Barbelô. Sempre anota isso. A presciência é o primeiro pensamento, é Barbelô. E sempre a mãe está junto com o filho e com o pai. O Espírito puro invisível colocou o autogênese divino de honestidade acima de tudo. Então, Jesus, o Cristo, ele foi posto acima de todos os universos, acima de tudo, pelo autogênese, pelo Pai. E aí, esse é o primeiro mistério. Que o Pai e a Mãe criaram o Filho, Cristo, e o colocaram acima de tudo. Mesmo ele tendo sido criado deles, e depois eles criaram os 10 aeons, os 10 que estão aqui, ó, os grupos de 5 andrógenos, os aeons, que são um grupo de 10, os aeons, que é o Pai, mas aqui Jesus não tinha existido ainda, lembra? E aí os dois se juntaram e criaram Jesus e a mente. Então, você entende? São os 10, Jesus e a mente, o Pai e a Mãe. Agora vai vir os 5 e as 4 luzes. E ele fala, pois pela luz que é Cristo, a indestrutibilidade através da dádiva, e as 4 luzes apareceram no autogênese. E ele esperou que eles os assistissem. Então esses são os auxiliares de Cristo. Você vai olhar lá depois, no Príncipe Sofia vai ter os auxiliares. Que são, os 3 são vontade, pensamento e vida. E os 4 poderes são compreensão, graça, percepção e prudência. Graça, compreensão, graça, percepção e prudência. Essas são as 4 luzes, que são como se fossem 4 anjos de Jesus. Por isso que tem os 5, depois você vai ver, tem os 5 e vai ter os 4. E aí esses vão ser os 4 anjos. Isso é muito importante você aprender. A graça pertence ao Aeon Luz Armosel. Tá vendo que ele fala Aeon Luz? Quando ele fala Aeon Luz, é um universo de luz. Não é um anjo com asa pequenininho, não. Isso é uma extensão de tempo, de milhões de anos, luz, que tem uma forma e que tem um pensamento e tem um senhor, uma luz, que é o anjo de luz no primeiro Aeon. Então esse é o primeiro Aeon, Armosel. Anota esse nome. E esse Armosel fosse o Deus desse universo, mais ou menos assim. Não Deus, ele é um anjo. Mas Jesus é o Deus de tudo. Não existe outros deuses além do Pai, de Jesus e o Espírito Sagrado. O resto, a gente pode chamar de deuses, colocar como minúsculo, mas esses são as 4 luzes, são manifestações de Cristo, são auxiliares de Cristo. Então a gente chama de anjo, que anjo é o mensageiro de Cristo. Jesus, para fazer tudo, ele usou esses 4. Jesus é o 5º, entende? Então, Cristo, ele cria tudo. Todos os livros gnósticos que falam da criação do universo vão falar esses 4 nomes. E quando em Melquisedeque ele fala para você glorificar o Pai como os anjos, você fala santo, 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 é o Pai não gerado. Aí ele fala santo, 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 é Barbelô. Santo, 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 é o Cristo. Aí ele fala santo, 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 é Armosel. Santo, 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 é Oriel. Santo, 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 é Darvetai. Depois santo, 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 é Elelef. É que ele coloca eles como manifestação do Cristo. Eles assistem o Espírito Sagrado. Eles ficam diante de Deus. Então, você não deve orar para eles, mas você deve falar, Pai, envia o anjo Armosel, envia a luz Armosel, envia a luz Elelef. Quando Noé, ela luta contra Noé e contra as autoridades, ela clama ao Espírito Sagrado. E ela clama acima do pleroma, e o pleroma envia quem? Envia Elelef. É esse anjo aqui
da quarta luz. Esse anjo da quarta luz, ele assiste aqueles que se arrependem, aqueles que estão aqui na Terra e se arrependem por último. Você já leu o livro de Zostrianos? O livro de Zostriano explica bem eles, que são as 4 tipos de almas imortais. E cada tipo de alma imortal, cada uma é guardada por um anjo desse. Cada uma é influenciada por um anjo desse. Os autogerados, os que vão se arrepender, os que já têm autoconhecimento, são autodidatas, que conhecem o Pai, que não pecam, e os que pecaram. Aí os que pecaram é da quarta luz, que vão se arrepender. E aí ele fala, ó, e há 3 outros aeons com ele, concepção, percepção e memória. Ó, então a graça pertence ao Luz Armosel, que é o anjo de luz do primeiro aeon. E desse daí vem 3 outros aeon com este aeon, graça, verdade e forma. Então dentro de um universo tem mais 3 universos, é como se tivesse galáxias, entendeu? Sempre vê como se você visse aquelas nuvens, mas não de galáxias e tal, mas também isso é só uma forma de você ter uma visão da grandeza. Mas é invisível, é muito maior, além do que qualquer telescópio, qualquer coisa de astronomia. Eu tento colocar isso para você pensar na grandeza, assim, mas é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa pensar. Mas para você pensar como universos, assim, como cosmos. E aí ele fala, e a segunda luz é Oriel, que foi colocado sobre o segundo aeon. E há 3 outros aeons com ele, concepção, percepção e memória. E a terceira luz é Darvetai, que foi colocado sobre o terceiro aeon, e há 3 outros com ele, compreensão, amor e ideia. E o quarto aeon foi colocado sobre a quarta luz Elelef, e há 3 outros aeons com ele, perfeição, paz e sabedoria. Estes são as 4 luzes que assistem o autogênes divino. Quem é o autogênes divino? Cristo. E estes são os 12 aeons eternos que assistem o Filho do Poderoso, o autogênes, o Cristo, através da vontade da dádiva. Então tem os 4, e dos 4 surgiram 12, por isso que cada um tem 3. Então sempre você vai ler lá em Sofia, tem os 4, depois tem as 5 árvores, tem os 5 améns, e tem os 12 discípulos, os 12 profetas, tudo isso são esses. Aí é isso, compreensão, amor, ideia, são seres, são 12 dimensões do Filho. 12 aeons pertencem ao Filho do Autogênesis, e todas as coisas foram estabelecidas pela vontade do Espírito Sagrado. São 12, dá 24. Entendeu? É isso que eu não sabia também, 7 améns. Aqui ó, vai ter 12 aeons pertencem ao Filho do Autogênesis, e 12 aeons assistem ao Filho do Todo-Poderoso. Quando você vê aqui o Autogênesis, Jesus, ele tem um filho também, que é o filho do homem, que está lá escrito em Filipe, não tá? Então, lá tem o filho do homem, é isso aí. Tem a criança da criança. Tem tudo, aqui você vai ver o nome de todos, porque lá na Pissofia não tem nomes, tá vendo? Vamos voltar para a Pissofia. A Pissofia não tem nome. A Pissofia, ela não tem nome, porque ela vai vir aqui, ó. E por outro, Jesus não havia falado aos seus discípulos do total da expansão. Tá vendo que é a expansão? E tudo isso é como o universo expandindo. O Pai era um, e ele foi criando dele o Pai, o Espírito Invisível criou o Pai, depois a Mãe, depois criou 10. Dos 10, ele criou o Filho depois, o Autogênesis. Aí o Autogênesis, o Cristo, criou 24. Aí esse 24 foi criando mais 360, entendeu? Isso são dimensões, são universos, são várias coisas que dá nem para compreender. E qual que é o mistério do inefável? É isso, conhecer que o Pai é um. Tudo é o mesmo mistério. Todos eles são o mesmo mistério. O inefável, quem é o inefável? É você saber que o Espírito Sagrado, o Espírito Invisível, não é o Pai. O mistério do inefável sabe todas as coisas, como tudo surgiu. Por quê? Porque o inefável não é o Pai. Você entendeu o que eu estou te explicando aqui? Esse daqui não é o Pai. Não é o Pai? Não, quando você olhar aqui, não é o Pai. Ó, isso é o inefável. É isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui no Evangelho de João. Ninguém conhece isso. Por quê? O que as pessoas pensam? As pessoas pensam que tem o Pai, a Mãe e o Filho, não é? Mas não. Na realidade, não tem.
Tem o pai, a mãe. Aí os dois juntam e vira o filho, né? É. Só que o pai não é o inefável. O inefável é o espírito invisível que cria o pai. Então esse é o espírito invisível, que é o inefável. Então, Que é o inefável antepassado. existia antes do pai. Não é o pai. Não, o inefável existia antes do É. pai. Ele cria o pai. O pai é a imagem dele, mas não tem o mesmo poder dele. Ele é mais poderoso que o pai. O inefável é aquela grande luz que existiu no começo e que criou o pai. É, você não pode nem falar que ele é uma luz. Ele não tem nome. Eu vou ler pra você, aí você vai entender. Mas é isso que ninguém entende. Ninguém nunca vai entender. Porque eles pensam que tem o pai, a mãe e o filho. Isso não é. O inefável, o espírito, por isso que ele fala que o espírito invisível consinta, que é o espírito invisível que ninguém vê. Só quem viu ele foi o pai, porque o pai veio dele. Aí a mãe veio do pai e o filho veio do pai e da mãe. Entendeu? Agora sim. Isso é o mistério do inefável, que ninguém entende, ninguém compreende. E tá escrito aqui, ó. Nada do todo existe antes dele. Ele é suficiente para si próprio, em sua luz perfeita, porque a perfeição é majestosa. Ele é mente pura, imensurável. Ele é um doador de Aeon. Aí ele vai falando assim, como eu devo falar dele com você? Ele é um Aeon indestrutível, em repouso, existindo em silêncio, em tranquilidade, sendo anterior a tudo. Lembra que ele fala, o mistério do inefável sabe tudo, como foi feito todas as coisas, como tudo surgiu e tudo, porque nada o contém. Tudo está nele, mas ele não está em nada, ninguém conhece ele. Jesus veio trazer o conhecimento dele, que todo mundo sabe que existe o pai, que existe a mãe e tal, mas ninguém sabe que existe o espírito invisível, que está acima do pai. Ó, presta atenção agora, aqui é o segredo, aqui é o mistério. Prestem atenção. Pois ele é o topo de todos os Aeons. Aeons aqui são universos. Ele é o topo de todos os universos, todas as dimensões, todas as realidades alternativas, tudo que existe. E é ele quem os dará força e bondade. Então tudo que é a força, que é a energia que move todos os universos é esse espírito invisível. Mas ninguém sabe. Essa luz que move os planetas, que faz a estrela brilhar, que faz aquela partícula de bóson lá, que existe acima de tudo, que existe e não existe, é isso. É o espírito, é o inefável. Porque nós não conhecemos as coisas inefáveis. Está vendo que ele usa aqui? Inefável? Nós não conhecemos as coisas inefáveis. Nós não compreendemos o que é imensurável, que não tem medição. Quando você não pode dar um limite, um tamanho. O pai, você fala, o pai, você pensa nele como um tamanho, porque você coloca o pai. Quando você pensa pai, você pensa, então ele tem um filho, então ele tem que ter um tamanho. Para ele ter se unido à mãe, tem que ter um tamanho. O espírito invisível, quando você fala inefável, quando você pensa nisso, você tem que pensar, inefável é imensurável, não tem medida. Aí ele fala assim, ó, esse tá o segredo que ninguém vê. Exceto por aquele que veio dele, ou seja, do pai. Pois foi ele quem disse para nós somente. O pai que disse para Jesus que existia o espírito inefável. Entendeu? Nem Jesus viu ele. Nem Jesus sabia. Aqui é Jesus que está falando. Estava contando para João. E ele fala, porque nós não conhecemos as coisas inefáveis. E nós não compreendemos o que é imensurável. É Jesus explicando para João. Então Jesus, o filho do pai, está falando para João que existe algo acima do pai. E ele fala, compreendemos o que é imensurável, exceto por aquele que veio dele, ou seja, do pai, que é o pai, que veio dele. Pois foi ele quem disse para nós somente, porque é ele quem se olha na luz que o envolve. Isto é, a nascente da água da vida. Então você já percebe que ali é ele quem se olha na luz que o envolve, que é a nascente da água da vida. A luz, ao mesmo tempo, é a nascente da água da vida. Você quer saber um mistério? Com certeza, todos. Você sabe como a água surgiu? Não, não sei. Ninguém sabe. Da onde ela veio, fala, ela é alienígena, ela não tem por que existir a água.
Por que a água tem o estado sólido, gasoso, líquido e ela está lá nos asteroides e está em tudo? Entendeu? Então a água ela tem esse poder do Pai. Por isso que ele fala, ao mesmo tempo tem a luz, lá no início, que é a nascente da água da vida. Dele surgiu essa água. Tanto a água que nós temos aqui, quanto qualquer água e a água invisível. Esse é o Espírito, esse é o inefável. Por isso que eu coloquei um vídeo, lembra que eu coloquei um vídeo uma vez? Que explica como a água, ninguém consegue explicar como surgiu a água, de onde veio a água. A água que surgiu no nosso corpo é 70% de água, tudo é água. Falam que a água veio de asteroides, imagina um tanto de coisa para surgir aqui, criar um planeta com água. Isso tudo vem do Pai. E é Ele quem doa para todos os aeons de todos os modos e que observa a sua própria imagem visível na nascente do Espírito. Você percebe? Ele é invisível, mas Ele quis criar uma imagem visível para Ele se olhar. É como se Ele se olhasse no espelho. Isso que nós vivemos aqui é o espelho do Pai para Ele se olhar. Entendeu? Entendi. Aí Ele criou uma imagem para Ele se ver. Porque se eu desistisse sozinho, eu ia olhar, eu não ia nem saber como eu era. Aí Ele criou a imagem dele para ver, eu sou assim. Mas uma imagem não é tão poderosa quanto eu, certo? É, só uma reflexão. É só um reflexo. Isso é o Pai. É Ele quem coloca a sua vontade na fonte da água, a luz pura que o envolve. Você vê que ele fala nascente do Espírito. E aqui ele fala nascente da água da vida. E é Ele quem doa para todos os aeons. Acho que aqui tá dando um limite para o tempo da reunião, por causa que eu não tenho aquele upgrade não. Acho que vai fechar de novo, a gente vai ter que entrar de novo. Tá vendo que apareceu isso aqui, ó? Tá acabando o tempo. Por isso que eu prefiro o Teams. Depois você tenta baixar o Teams, fala para sua filha é hacker, eu já vi. Fala para ela baixar o Teams pra gente fazer a próxima no Teams, tá? Porque esse do Zoom tem um tempo. Eu vou fechar aqui, acho que vai... Se não fechar agora, daqui a pouco ele vai apagar. E aí a gente... Ele já passou de 1 hora, né? Não, mas eu falo 1 hora, mas eu me empolgo aqui, mulher. Eu não paro não, você sabe, né? Quando eu cansar, eu falo, parou, agora vai. Mas se você estiver cansada, que a gente fez 1 hora, mas se você falar, quero parar, eu paro. Quer parar? Pode falar. Vamos mais umas 15 minutos, mais umas meia hora. Isso é a sabedoria do Pai. Então é Ele que doa para todos os aeons, todos os universos, de todos os modos, que observa a sua própria imagem visível na nascente do Espírito. É Ele quem coloca a sua vontade na fonte da água, luz. Tá vendo? Água, luz, pura que o envolve. Você percebe? O Espírito é a água e a luz é o Pai. Então os dois se misturam. Você já viu a água, a luz? Por isso que ele sempre fala, a nascente do Espírito, a nascente da água. E ao mesmo tempo é uma luz que o envolve. E seu pensamento teve uma ação e ela surgiu, ou seja, aquela que tinha aparecido diante dele no brilho. Este é o primeiro poder que existia antes dele, entendeu? Esse daqui é a mãe e o pai. Aí ele gerou o pai e a mãe, que é o pensamento dele. Ela é a luz. Aqui ele fala, ele é o espírito invisível. Não é correto pensar dele como um Deus ou algo similar, porque ele supera a divindade. Ele é um domínio que não tem nada acima dele para governá-lo, porque não há nada existindo antes dele, nem ele necessita deles. Ele não necessita de vida, pois ele é eterno. Ele não precisa de nada, tá vendo? Tudo isso, ó, ele é inominável. Então você não pode dar um nome para ele, não pode nem chamar de pai, nada. Ele fala, ele é inefável, sendo incorruptivelmente perfeito, é imensurável, puro, sagrado, impoluto. Isso é a manifestação dele. Ó. E eu perguntei, por curiosidade, ele me disse, a união é uma monarquia com nada acima dela, é o Deus e Pai do todo, o sagrado, invisível, que existe acima do todo. Aquele que é o Pai de impressibilidade, existindo como luz pura, dentro da qual nenhum olho consegue olhar. No livro A Sabedoria Secreta de Cristo,
Você já leu esse? Já. Ele fala também sobre o Pai, como ele surge. A Sofia de Jesus Cristo. Esse também ele explica bastante. Aquele evangelho dos egípcios que fala um monte de coisa, né? Aquele lá é muito legal. Nossa, quando eu tinha blog, aquele e o Apocalipse de Moisés era o que tinha mais visualizações, assim, quando eu tinha um blog bem antigamente. Eu escrevi em blog e tal. E o Evangelho dos Egípcios, o pessoal, muito dos Estados Unidos, de outros países que gostam dele, de estudar ele. Ele é muito legal. Mas ele tem muita coisa difícil de entender, mas eu vou te explicar um dia ele. Tá vendo aqui, ó? Mateus fala para ele: Senhor, ninguém pode encontrar a verdade a não ser através de ti, portanto ensina-nos a verdade. E o Salvador fala: aquele que é inefável. Percebe? Quando fala o mistério do inefável, tudo ele fala o inefável. Esse é o Espírito invisível, não é o Pai. Quando ele fala aquele que é, ele está se referindo ao Pai? Não, é o Espírito invisível, acima do Pai, que criou o Pai. O Pai é uma imagem dele. Aquele que é? Inefável. Aquele que é inefável. Tá vendo? Nenhum princípio conheceu, nenhuma autoridade, nenhuma sujeição, nem qualquer criatura desde a fundação do mundo até agora, exceto ele sozinho, e qualquer pessoa a quem ele queira fazer a revelação por meio daquele que é da primeira luz. Você entendeu? Ele fala: ninguém conhece o Espírito invisível a não ser ele sozinho, que é o Pai, que é a imagem dele, que é a primeira luz. O Pai, que é a imagem dele, conhece o Espírito invisível. E aí ele revela para Jesus, para os Aeons e para nós. Mas o restante, os arcontes, os anjos, ninguém conhece. Ninguém entende isso. Isso é saber o que é o primeiro mistério e o mistério do inefável. Esse é o mistério do inefável. E ele fala: de agora em diante eu sou o grande Salvador, pois ele é imortal e eterno. Agora ele é eterno, não tendo nascimento, ele não nasceu. Por isso que a gente fala o Pai não gerado. Porque todo aquele que tem nascimento perecerá. Ele é não gerado, não tendo começo. Para todo aquele que tem um começo, tem um fim. Como ninguém o governa, ele não tem nome. Tá vendo? Quando as pessoas falam: o nome do Pai é YWH, Yahvé, Javé, isso não é o Pai. Não tem nome. O nome do Pai é o Filho. A única coisa que o nome do Pai é o Filho, mas do Pai é Jesus que vem dele. Mas ele fala: pois quem tem um nome é criação de outro. Se ele tivesse um nome, alguém teria criado ele, porque você precisa ser nomeado por alguém. Se sua filha, quem deu o nome dela? Foi você. Quem deu o seu nome? Foi sua mãe. Quem vai dar um nome para se alguém não foi criado? Então você não tem nome, entende? Se alguém deu um nome para Deus, alguém fala para mim assim: Deus, o nome dele é Jeová. Fala: então quem é o pai dele? Porque alguém deu o nome para ele. Você entendeu? Inventaram agora um tal de Yahoo, né? O pessoal cria vários nomes e tenta decifrar e colocar nomes. Mas o Espírito invisível, ele é inominável. Ele não tem forma humana. Pois quem tem forma humana é criação de outro. É isso que as pessoas não conseguem entender. Você entendeu? Então... ele é sem forma, ele é uma luz. Ele é... Não dá nem pra falar que ele é luz, porque você vai colocar na sua mente, comparar ele com a luz. Ele é algo além da luz. Ele criou a luz. Você entende que a luz é Jesus. A luz é uma criação dele. Ele é o pai da luz. Ele é o criador da luz. Ele não é luz. Ele não é nada. Nada que nossa palavra possa dar um nome. Nunca tente dar ao Senhor do todo uma forma, um pensamento do que é. Só saiba que ele é aquele que é. Ele é inefável. É isso que Jesus está falando aqui. Ele é inominável, não tem forma humana. Pois quem tem forma humana é criação de outro. Então quando eu falo: Deus, nós fomos criados à semelhança de Deus. Deus tem 2 braços, tem um nariz, tem coisa... Não é. Esse daí é o Sabaoth. Esse daí é o Arconte, que pegou a imagem lá, que viu do primeiro homem de Adão, mas depois que você vai ver lá. Mas o Espírito invisível não tem forma. Esse Sabaoth bom é o mesmo Sabaoth que está no 8º, junto com a Zoe, orientando ele? Não, ele está no 7º céu, não no 8º.
No sétimo, Então o Sabaote, o bom, é o que tá junto com a Zoe. Ele é um arconte, filho de Adabaoth. Ele não tem o poder do pai. Ele vai tentar depois, no final dos tempos, ser salvo igual nós estamos tentando ser salvos, para alcançar o poder do pai. Alguns arcontes vão se arrepender também, vão ser salvos. Você já leu a Sofia toda, né? O de Valentino. Então os arcontes também vão tentar se arrepender e alcançar a redenção, para alcançar o poder do pai. Alguns arcontes. Sabaoth, ele viu que o pai dele foi arrogante, se achando Deus, como se ele fosse o único Deus, como se ele fosse... Ele não existisse mais nada. E aí ele falou... Aí ele ouviu a voz falando: você está enganado, Samuel, que é Deus cego. Existe outro acima de você, que é Jesus. E aí quando Jesus aparece nas águas, a imagem, o reflexo dele, do Salvador, aí Sabaoth se arrepende, que ele acredita na luz, na Sofia que apareceu lá. Então aí ela leva ele para o sétimo céu. O sétimo céu era do pai dele. E aí, só que mesmo assim ele continua sendo arconte, que ele julga as almas, ele causa mal aqui, ele mata as pessoas, quer que as pessoas se sacrifiquem, prende as pessoas da religião, criou, ele também não é bom, porque ele não tem o conhecimento do pai. Só que alguns arcontes vão se converter através de nós. Então, isso é que causa uma dúvida, porque na verdade Sabaoth, o bom, é mal. Não é tão bom assim. Bom é o pai, mulher. Jesus falou... Alguém falou para Jesus: meu bom mestre. Jesus falou: bom é só o pai. Bom, eu não sou bom. Então, é só um nome. Sabaoth, o bom, é só um nome. Tradução do grego lá, é só um nome. Mas é para dizer que ele foi um dos arcontes. E caiu de novo. Quem está gostando da aula aí, pode buscar conhecimento e agendar sua aula gnóstica também. Busque, mande mensagem aí, quem quiser uma aula sobre gnosticismo, mande mensagem. Eu vou fazer mais um pouquinho aqui e depois vou acabar, mas quem quiser uma aula, e vejam meus vídeos, tem muitas explicações, tem no canal também, tem um canal, tem Instagram, tem canal onde tem os vídeos completos das lives, vocês podem ver, tá? Não fiquem com dúvida, pode perguntar também e eu vou respondendo para vocês, tá bom? Não sei se ela vai conseguir entrar de novo. Mandar o link aqui. Oi, conseguiu entrar? Tá ouvindo? Conseguiu? Aí, sua filha te salvando de novo. Aí, ó. Tava aqui. Tá gostando? Tá valendo a pena? Nossa! Tirando as dúvidas, é o Espírito Santo, que eu não sei nada disso aqui. Eu tô aprendendo isso aqui agora. Você sabia disso? A sua inteligência é uma coisa impressionante.
Mas não sou eu, é o Espírito Santo. Eu não sei nada, eu não me preparei, eu não pensei nada. O segredo é você nunca pensar, nunca tentar. Porque quando você tenta fazer por você mesmo, é você que está fazendo. Eu nunca me preparo, eu nunca penso, nem li o Sofia, nem li esses livros, eu li outros livros, hoje estava fazendo outras coisas. Porque daí eu deixo o Espírito Sagrado, a Sofia, falar através de mim. Esse é o ponto. Porque se você tenta fazer, você não flui através. Então, você vê, você pergunta para mim, eu já lembro, eu não lembro, o Espírito Santo fala para mim. Vai lá, isso tá lá em Apócrifo de João. Ah, ó, isso daqui tá lá no Sofia, no Cristo Sofia. Isso daqui tá lá na Sofia Secreta de Cristo. Aí ele vai me falando. Aí eu abro aqui, eu já sei, você vê, eu já sei onde tá. E eu pego aqui onde tá, onde eu quero falar para você, ele que coloca. Eu não sei nada, ele vai me guiando. Isso é o que eu falei para você da proteína trimórfica aqui, tá vendo? Que ela fala, ó, eu desci para o meio do submundo. Ela fala assim, sou eu que estou carregado com a voz. Eu sou aquele que gradualmente produzo o tudo pelo meu pensamento. Tá vendo? Ela, aos poucos, gradualmente, ela vai ensinando a gente, produzindo tudo pra gente pelo pensamento dela. Sou eu que estou carregado com a voz. É através de mim que surge a gnose. Tá vendo? Então você tem que deixar fluir o Espírito Sagrado, a proteína trimórfica. Eu moro nos inefáveis e incognoscíveis. Eu sou percepção e conhecimento, pronunciando uma voz por meio do meu pensamento, por meio do pensamento. Então essa voz que eu ouço no meu pensamento é a proteína trimórfica, é Barbelo. Entende? Esse livro é muito bom. Sempre lê ele, coloca ele com audiolivro, pega... Eu te passei já aquele aplicativo, @voice, para você ouvir os livros, o livro em PDF. Baixa um aplicativo, seu celular é Android? É Android? Então tem um aplicativo que chama @voice. Aí você vai pegar o meu livro, o PDF, e coloca ele lá, ele vai começar a ler. Você já viu um vídeo que eu faço com uma voz de mulher? Os vídeos que eu faço com voz de mulher? Tem uns vídeos que eu coloco, é uma voz de uma mulher, igual a do Google, assim. Mas você pode colocar a voz de homem, pode colocar ela lendo. Ela lê para você estar fazendo caminhada, tá cozinhando, tá fazendo qualquer coisa em casa, você vai lendo. Porque esse daqui, da proteína trimórfica, ele parece uma poesia, você percebe? É tão gostoso de ouvir. Eu tenho alguns gravados no pendrive, mas eu pedi pro menino que trabalha comigo para fazer para mim, para baixar muito. Sim, tem, dá para baixar, mas esse daqui você consegue, pelo livro, pegar lá e ler. Depois pede para sua filha te ajudar, ele abre o arquivo já como voz. E aí se eu ouvir o dela, eu vou te mandar depois o link do YouTube que eu coloquei com a voz dela, é de uma voz de mulher. Aí fica bonita, ela fica assim: eu sou a verdadeira voz, eu clamo em todos, e eles reconhecem a voz, pois uma semente mora neles. Você entendeu? Eu clamo em todos. Essa voz interior você tem que ouvir. Se você não ouvir, você não é gnóstica. Você tem que conseguir meditar, olha para um ponto, vai lá na sua casa, tipo um dia olha para a lua, olha para uma estrela, ou faz. Você tem que fixar em um ponto, acalmar sua mente e pedir para o Espírito Santo, a Sofia, falar com você. A Barbelô vai falar e você vai ouvir em você uma voz que vai falar, ó, faz isso. É assim, eu sou com você, é isso, isso e isso. Mas é bem em silêncio, bem pouquinho. Ela fala, eu sou a verdadeira voz. E aí você vai reconhecer a voz. Lembra que Jesus falou? Quando é o pastor, as ovelhas reconhecem a voz dele. Quando é a voz do Espírito Santo, você reconhece a voz. Quando é do inimigo, quando é outra, você não vai sentir paz. Essa voz você vai sentir paz. E ela fala, eu clamo em todos, eles reconhecem a voz, pois uma semente mora neles. Essa semente é a centelha divina que você tem dentro de você. Outras pessoas não têm, então elas não vão ouvir. Aí ela fala, eu sou o pensamento do Pai. Lembra que eu falei que é o primeiro pensamento? E através de mim procedeu a voz. E a voz é a palavra, é o Logos, que é Jesus. Entendeu? E ao mesmo tempo ela é a mãe de Jesus. Por isso que é a proteinoia trimórfica. Ela é o Pai, a mãe e o Filho. Isto é, o conhecimento das coisas eternas. Eu existo como pensamento para o todo, estando unido ao pensamento incognoscível e incompreensível. Me revelei sim entre todos aqueles que me reconhecem. Esse é o mistério. Tá vendo? Ó?
somos nós também os únicos que nos separamos do mundo visível, pois somos salvos pela sabedoria oculta, por meio da voz inefável e comensurável. Então você precisa ter essa voz que fala comigo para te ensinar essa sabedoria oculta, igual ela me ensina. E aquele que está escondido dentro de nós, que é o Espírito Santo, paga os tributos do seu fruto, a água da vida. Ele é o Filho perfeito que vem. E aí completa aqui com o Pai, ó. E ele tem uma aparência própria, não como o que você viu e recebeu, mas uma estranha aparência que ultrapassa todas as coisas e é melhor do que o universo. Tá vendo que Jesus fala aqui? Ele tem uma aparência própria, não como o que você viu e recebeu. Não é como Moisés falou, não é como Isaías falou, não é esse Deus. Isso que Jesus está falando para João. Não é esse Deus que as pessoas veem com barba branca, que está sentado num trono. Ele não tem nem trono, não tem nada que caiba a ele. Se tivesse um templo que coubesse ele, ele seria menor que o templo. Se tivesse um universo que coubesse ele, ele seria menor que o universo. Ele deveria adorar o universo. Se você constrói um templo para Deus, você tem que adorar o templo, porque o templo é maior que Deus, que está ele contido. Quando você não tem que pensar que nada pode conter ele. E ele fala, é uma estranha aparência. Percebe? Jesus fala, é uma estranha aparência. Ninguém entende, não dá para saber, não dá para te explicar. Ultrapassa todas as coisas. E é melhor do que o universo. Então, quando você pensar assim, o universo com 3 bilhões de anos, aquelas imagens lá do telescópio James Webb, isso nada se compara com o Espírito Invisível. Entende? Ele é a fonte criadora, né? É. Ele olha para todos os lados e se vê por si mesmo como é infinito. Ele é sempre incompreensível. Ele é imperecível e não tem semelhança com nada. Ele é imutável, bom. Ele é perfeito, é eterno, perfeito. É abençoado, é chamado de Pai do Universo. E aí ele fala, Senhor, como então ele apareceu aos perfeitos? E aí ele fala, antes que qualquer coisa seja visível daquelas que são visíveis, a majestade e a autoridade estão nele, pois ele abrange o conjunto das totalidades, dos todos, enquanto nada o envolve. Tá vendo? As totalidades são os aeons, os universos, e nada envolve ele, pois ele é tudo mente. Ele é pensamento, consideração, reflexão, racionalidade e poder, pois todos eles são poderes iguais. Eles são fontes das totalidades, e toda a sua raça, do princípio ao fim, estava em sua presciência. Lembra a presciência que falou? A do Pai, infinito e não gerado, que a presciência é Barbelo, é a mãe. Aí ele fala, Senhor Salvador, Tomé disse, Senhor Salvador, por que isso aconteceu? Por que foram revelados? Aí ele fala, eu vim do infinito para dizer-lhe todas as coisas. Aqui é o mistério do inefável. O Espírito que é foi o gerador, que tinha o poder de um gerador e da natureza de um doador de forma, que a grande riqueza e que estava escondido nele pudesse ser revelado. Entendeu? Ele gerou o primeiro, que é o Pai. Ele é a natureza de um doador de forma, a grande riqueza que estava escondido nele. O que estava escondido nele se manifestou como uma imagem. É difícil entender, né? Por causa de sua misericórdia e de seu amor, ele desejava produzir frutos por si mesmo, para que não desfrutasse somente de sua bondade. Entendeu? Imagina você ser bom para você mesmo. Ele não queria desfrutar sozinho da bondade dele. Aí ele gerou um fruto. Ele desejou gerar fruto por si mesmo. Ele desejou criar esses universos. Mas para que outros espíritos da geração inabalável pudessem produzir corpo e fruto, glória e honra, e imperecibilidade. É que é imperecível. Existem os perecíveis, que só tem o poder da mãe, e imperecível é que tem o poder do pai. A indestrutibilidade. E sua graça infinita. Para que seu tesouro pudesse ser revelado por Deus autogerado. Tá vendo? O tesouro dele é revelado pelo Deus autogerado, que é o pai de toda imperecibilidade, mas não é o Espírito Invisível, entendeu? O poder do Espírito Invisível é revelado pelo Deus autogerado, que é o Pai. Esse é o Pai, mas ele não é o Espírito Invisível. Tudo isso que Jesus fala é o Espírito Invisível, mas o Pai vem dele.
e daqueles que vieram a existir depois. Mas eles ainda não haviam chegado à visibilidade, tá vendo? Eles não eram visíveis ainda, era só um pensamento na cabeça dele. Era só um desejo dele. Agora existe uma grande diferença entre os imperecíveis. Isso é um mistério. Porque todo mundo pensa, ele é imperecível, os três são todo um, não tem diferença entre eles, não tem diferença. Mas existe. Ele gritou, aqui Jesus grita. Imagina Jesus gritando, para você entender. Ó. Quem tem ouvidos para ouvir sobre o infinito, ouça. E hoje eu pensei isso, falei, nossa, vou fazer um vídeo, fazer uma coisa que a frase que eu mais gosto de Jesus é quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso todo mundo devia, porque não é todo mundo que tem ouvidos para ouvir. Isso ele já define que nem todo mundo nem todo mundo tem a gnose, a semente divina. E ele fala, você vai ouvir se você quiser, não é obrigado a ouvir. E eu me dirigi aos que estão acordados. Você está acordada? Você é desperta? Você tem que ser desperta. Então imagina Jesus gritando aqui, ó. Sempre que você lê, você presta atenção nesses verbos, nessas coisas assim, da diferença de expressão dele. Aí você já pensa assim, ele está ali falando calminho, com João, com os discípulos, aí ele fala, começa a gritar, quem tem ouvidos para ouvir sobre o universo, ouça. E eu me dirigi aos que estão acordados. Então ele tinha 12 discípulos, ele sabia que daqueles 12 não era todo mundo que estava ouvindo. E que deveria ouvir. E só alguns estavam acordados. Então me dirigindo para os acordarem. Eu queria acordar eles. Ele devia estar uns babando assim, sem entender nada. Você entende isso? Você tem que pensar desse jeito. Ainda assim ele continuou e disse, tudo que veio do perecível perecerá, pois veio do perecível. Lembra que eu falei, o perecível é o que não tem o pai, não tem a imortalidade. Vem da mãe só, da Pis Sofia. Mas o que veio do imperecível não perece. Por isso, se você veio do pai, você não vai perecer, você não vai morrer. Mas se torna imperecível, porque você alcança esse poder do pai, do Espírito invisível. Então, muitos homens se extraviaram porque não conheceram essa diferença e eles morreram. Jesus falou, Maria falou, Senhor, como vamos saber isso? O Salvador disse, venha, você das coisas invisíveis. Essa frase é muito legal. Venha você das coisas invisíveis para o fim daquelas que são visíveis. Por isso que eu sempre comparo as coisas invisíveis para o fim daquelas que são invisíveis. Por isso que eu sempre falo, olha o universo lá que o telescópio James Webb fez. Isso é o fim do invisível, a última coisa que a gente consegue ver. E aí você vai pensar que o invisível está acima disso. É isso que ele está falando aqui. E a própria emanação do pensamento irá revelar a você como a fé nas coisas que não são visíveis foi encontrada naquelas que são visíveis. Então o primeiro pensamento é a Sofia, a Barbelô, vai revelar a você, que é o que ela revela para mim. Como a fé, como você vai ter fé nas coisas que não são visíveis, no invisível, encontrando nas coisas visíveis, comparando com essas que eu falo para você, de universo, de água, que a água é só uma comparação, que a gente vê aqui, mas existe uma água invisível, existe uma luz invisível, existem tudo que a gente não consegue ver. Aquelas que pertencem ao Pai não gerado, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí ele fala isso daqui, anota isso. O Senhor do universo não é chamado de Pai. Percebeu que não é o Pai? Mas de antepassado. O início daqueles que irão aparecer. Mas ele, o Senhor, é o antepassado sem princípio. Então você não pode nem chamar ele de pai. Ele é o antepassado. Ele é o Espírito invisível. Eu não chamo ele de pai. Quando eu falo Espírito invisível e inefável, é ele. Quando eu falo pai, é o pai. Quando eu falo mãe, é a mãe, o Espírito Santo e o Filho. Mas quando eu falar nos vídeos ou na live, é o Espírito invisível, é o Espírito inefável, eu estou falando do antepassado. Que é sem princípio. Isso é o mistério do inefável na Sofia. Entendeu? Aí ele fala da expansão das regiões do grande invisível e dos triplos poderes. Lembra que tinha os triplos poderes? Que eram 3. E depois os 24 invisíveis, que eram 12 e 12. Lembra? E todas as suas regiões e de seus aions, de suas ordens. Nem de como estas se entenderam. Essas que são as emanações do grande invisível. Tudo é o grande invisível. Quando fala emanação, é como se fosse uma ramificação dele, mas é ele.
Ele se desmembra em tudo, mas ele é tudo isso. Tudo isso é para que você conheça ele. Nós conheçamos ele. E dos seus não gerados, que são a geração sobre a qual não há reino, que somos nós. E dos autogerados. Esses são os que são os autogerados. Você sabia que nós somos da geração dos não gerados. Nós surgimos junto com o Pai. Não tem reino? É. Mas por quê? Porque eu sei. Se a gente está aqui mandado por todo mundo, mandado até pelos demônios. Não, eu não sou mandado pelos demônios. Nem você. Não. É que você ainda não descobriu sua natureza ainda. Assim, a humanidade, né? Não é a humanidade, é eu e você. Esquece os outros. Eu tô falando eu e você. Existem os autogerados, existem os gerados, existem coisas. Eu tô falando que você é essa daqui, ó. Você vai ler e você vai entender quem você é. O Senhor do Universo não é chamado de Pai, mas de antepassado, o início daqueles que irão aparecer. Mas ele, o Senhor, é o antepassado sem princípio, vendo-se dentro de si mesmo em um espelho. Lembra que eu falei? Ele vê dentro de si mesmo em um espelho. Tudo isso que a gente tá dentro dele. A gente é como se fosse uma bactéria, não, uma célula. Imagina, meu corpo, não dá pra comparar, que eu fico com medo de comparar isso, mas assim, imagina assim, meu corpo. Dentro do meu corpo tem um átomozinho lá, tem uma coisa, não tem? Que tá lá dentro da minha barriga. Isso daqui é o universo. Não dá pra comparar, mas assim, imaginando, tudo isso tá dentro do Pai. E o Pai é esse corpo aqui, é tudo, entendeu? Mas não dá pra comparar assim, eu não gosto de comparar. Mas é isso que ele tá falando aqui. Tudo é dentro de si mesmo como um espelho. Tudo tá dentro do Espírito Invisível. E ele apareceu parecido com ele mesmo. Tá vendo? Ele criou uma imagem dele para ficar manifesta. Mas sua semelhança apareceu como divino Pai próprio. Entendeu? Essa semelhança dele é o Pai. E como confrontador dos confrontados. Primeiro Pai não gerado existente. Ele é de fato da mesma idade. Eles têm a mesma idade. Com a luz que está diante dele. Ele tem a mesma idade da luz que está com ele. Que o Espírito Invisível criou a luz e o Pai, que é a mãe e o Pai. Mas ele não é igual a ele em poder. Ele não tem o mesmo poder que o Espírito Invisível, porque ele é só uma imagem. Compreendeu? Entendi. Que uma imagem não pode ter o mesmo poder que o ser real. É. E depois foi revelado toda a multidão de confrontados, gerados por si mesmos. Esses somos nós, iguais em poder, idade e poder, estando em glória e incontáveis, cuja raça é chamada de a geração sobre a qual não há reino. Você nunca pensa que algum demônio, algum arconte ou qualquer pessoa pode reinar sobre você. Você é da geração sobre a qual não há reino. Você foi gerado junto com o Pai. Veio do Espírito Invisível e foi gerado no mesmo instante. Isso aqui os confrontados é gerado no mesmo instante, olha, ele é o confrontador dos confrontados. Depois foi revelado por uma multidão de confrontados. Aquele veio o pai e a mãe, gera dele, e aquele somos nós. A geração sobre a qual não há reino, daquele em quem vocês mesmos surgiram desses homens. Tá vendo? Ele fala para os discípulos, vocês mesmos surgiram deles, vocês são essas centelhas divinas que o Pai mandou aqui para o universo dos arcontes, para destruir os arcontes. Você é da geração sobre a qual não há reino. Sabe como eu sei que você é? Como? Por causa disso. Você quer saber como, você quer saber tudo, você quer ser maior que tudo, você quer destruir todos os arcontes, você quer entender como vencer eles, como subir e voltar para o Pai. Porque cada um vai voltar para o lugar de onde veio. E cada um, através da sua natureza e através do seu conhecimento, vai revelar para onde veio, para onde vai voltar. Então, se você está alcançando esse conhecimento, está buscando esse conhecimento do inefável, é porque você é do inefável, da geração sobre a qual não há reino, igual eu. Outras pessoas não buscam isso. Elas se contentam com outras palavras, com outras... ela chega num nível e para ela tá bom. Ela vai lá no budismo, tá bom. Ela vai lá na Umbanda, tá bom para ela. E não tá errado, porque é o nível dela. Ela veio daquele lugar, ela vai ficar ali.
ela vai até um estágio. E é o nível dela. Ela veio daquele lugar e não vai conseguir subir. Quem é do Pai pode descer por todos os universos e ver. Quem é de cada arconte vai até o primeiro céu, outro vai até o segundo céu, outro vai até o terceiro. E não pode subir mais. Só vai descer até os outros. É como se fosse uma energia, entende? Como se fosse você ser mais pesado, um gás pesado, entendeu? Que não vai poder subir além. É mais ou menos isso. Mas isso aí é só para contar os outros. Mas nós que somos da geração sobre a qual não há rei, não é assim. E nunca duvide disso. É a geração sobre a qual não há reino, daquele em quem vocês mesmos surgiram desses homens. Aqui ele fala para quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Lembra que ele gritou aqui? E ele falou, eu estou falando para os que estão acordados. Ele não está falando para todo mundo, não é todos os discípulos que eram da geração sobre a qual não há reino. Ele falou, ó, eu me dirigi aos que estão acordados. Entendeu? Ele está falando para os que estão acordados. Em quem vocês mesmos surgiram desses homens. E toda aquela multidão sobre a qual não há reino é chamada de filhos do Pai não gerado. Deus, Salvador, Filho de Deus. Ao mesmo tempo nós somos filhos do Pai e do Salvador, que é o Filho de Deus, cuja semelhança está com vocês, que é o primogênito do Pai. E a gente não... Você não nasceu quando você saiu da barriga da tua mãe. Você existe desde a fundação do universo. Você é essa centelha divina que existe acima de tudo. E você é eterna. Agora ele é o incognoscível, aquele que é pleno de glória, sempre imperecível, alegria inefável. Todos estão em repouso nele. Então o segredo do gnosticismo é repousar. Sempre regozijando na alegria inefável e sua glória imutável, e júbilo incomensurável. Isso nunca foi ouvido ou conhecido entre todos os aeons e seus mundos até agora. Então, todas as palavras dos livros gnósticos vão falar o repouso no Pai. O que eu quero que você entenda dessa aula? Você é da geração sobre a qual não há reino, você é filha do Pai não gerado, do Deus Salvador, Filho de Deus. E a semelhança do Filho de Deus está dentro de você. Então você tem que ficar em repouso, não procura mais nada, não se cansa, não fica buscando outras coisas, nada. Só descansa nesse conhecimento, saber quem você é. E repousa, você já está salva, você já está plena de luz, nenhum demônio, nenhum arconte, nada, nenhum poder desse mundo pode te destruir. Nunca tenha medo de nada, nunca se canse, só repousa nele, ter fé. Lembra que Jesus falou, eu estou andando aqui sobre as águas. Pedro falou, vem. Eu posso ir, ele vem. Aí Pedro começou a duvidar, porque Pedro não entendia que ele era e tinha a semelhança de Cristo dentro dele, ficou com medo. O medo é o poder dos arcontes sobre você. Está no discurso do Salvador lá. Não tenha medo, que o medo é o poder. Você tem que ter fé, e a fé é saber quem você é. Saber que você é da geração sobre a qual não há reino. Se não tem reino, não tem ninguém. Nem autoridade, nem poder, nem ninguém pode te destruir. Se você é filho do Pai não gerado, você é indestrutível. E ele fala, a multidão dos confrontados. Você tem que ser confrontador, tem que destruir todo o mal. Esse é o confrontador dos confrontados. O que é confronto? Aqueles que guerreiam, aqueles que lutam, bom combate. Que Deus nos trouxe aqui para uma luta, para a gente lutar contra os arcontes, destruir os arcontes e voltar para o Pai. O que Jesus falou que era a obra dele? Eu vim para destruir as obras do diabo, não foi? Foi. É isso que nós viemos fazer. Nós viemos destruir as obras dos arcontes. Só para isso que nós estamos aqui. E aí assim você alcança o mistério do inefável. E aí você sabe quem você é e destrói eles. E como a gente destrói eles? Ensinando a verdade sobre o Pai. Eles estão lá doidos, que eles não podem fazer nada contra mim, eu estou desmascarando eles todos. E é isso que você tem que fazer. Minha amiga, acabou a aula. Hoje ultrapassamos, hein? Tá vendo? Incrível. A gente fala 1 hora, eu marco 1 hora, mas eu me empolgo para fazer mais. Por isso que eu já nem... Quase 2 horas. Quase 2 horas. Aqui eu não ligo não. E é o mesmo valor, não tem problema não. Isso aí é porque eu me empolgo. Eu falo, mas é que por mim eu ficar 4, 5 horas aqui. Começo a ficar com sono, minha cadeira. Eu vou comprar aquelas cadeiras gamer, aí eu vou ficar 5 horas falando que não vou sentir nada. Tá bom? Tá bom, amiga? Obrigado, André. Foi muito bom. Vamos marcar de novo outras.
Vamos criar o grupo, vai mandando dúvida e vai lendo. Porque você vê, não deu nem pra gente chegar na segunda parte do Príncipe Sofia. É tanta coisa, até chegar no final vai anos e anos. Mas é isso mesmo, vai anos e anos. E lê sempre o final aqui, essas respostas de Jesus lá no final, que ele fala da alma, fala das coisas. Lê sempre essa parte, para você entender. Da alma, sobre o espírito falso, como é o mistério da luz, quem é você, o terceiro espaço dentro daqui da alma. E aí você vai entendendo, tá? Daí depois eu vou te explicar isso aqui também, tá? Como o espírito falso é, como é o destino, que a gente vence o destino, que a gente luta contra ele, a gente não tá abaixo do destino, nem da morte, nem dos arcontes, tá? Abraço. Muito bom. Tchau, tchau. Amei a aula. Muito obrigada. De nada. Tchau, tchau. 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 Tchau, gente. Obrigado aí por quem assistiu a live. Precisar de aula, manda mensagem no TikTok, ou por e-mail, ou pelo WhatsApp, tá bom? Boa noite.